Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 8º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho semanalmente esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura e na aplicação para as nossas vidas dos textos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, e então estamos no 6º capítulo de São Lucas. Estamos ainda no Sermão da Montanha, como que nos tem acompanhado nas últimas semanas, e hoje Nosso Senhor oferece várias parábolas bastante conhecidas, aliás, e bastante simples de compreender, mas vamos tentar aprofundá-las para que essa compreensão possa, de facto, ir ao âmago da questão e não ficar apenas numa superficialidade, enfim, como muitas vezes acontece. Bom, primeira coisa é uma curiosidade, é que Nosso Senhor começa com uma pergunta, esta parábola, a primeira parábola, sobre a cegueira. E diz assim, isto é o início do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola. Poderá um cego guiar outro cego? Então, uma coisa curiosa, porque é que Nosso Senhor pergunta se um cego pode guiar outro cego? É óbvio que um cego não tem capacidade para guiar ninguém. Quer dizer, se há coisa que o cego não pode fazer é guiar alguém, porque ele não vê. Não é? E então é muito interessante porque, para nós compreendermos a razão de ser da pergunta de Nosso Senhor, nós temos de pegar num trecho que não está no Evangelho de hoje, mas que vem imediatamente a seguir. É o versículo 46, que não é lido esta semana, e não será lido na próxima, porque na próxima nós estaremos já na primeira semana da Quaresma. Mas para nós compreendermos esta questão da cegueira, e porquê que Nosso Senhor faz esta pergunta tão, digamos, tão óbvia, tão de senso comum, parece quase uma pergunta, digamos, sem razão de ser, porque parece uma pergunta para uma criança, quase. Mas Nosso Senhor, nesse versículo 46, depois de dar estas várias parábolas, diz o seguinte: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Então Nosso Senhor diz, vou mostrar-vos a quem é semelhante todo aquele que vem ter comigo, escuta as minhas palavras e as põe em prática, e depois vai dizer aquele que não as põe em prática, que é semelhante a alguém que faz a sua casa, constrói a sua casa sobre a areia. Então vejam, há uma relação entre uma coisa e outra. É que quem ouve as palavras de Nosso Senhor constrói a casa na rocha, ou seja, dá-se conta de onde é que está a pôr os pés ou os alicerces da casa. Quem constrói a casa na areia significa uma pessoa que não tem muito senso da realidade. Que é como o cego. O cego não tem o senso da realidade, ou seja, o cego não consegue perceber-se do que está à sua volta, ele não se dá conta do buraco que porventura poderá estar diante dos seus pés e, portanto, vai lá cair. E por isso é que Nosso Senhor está a estabelecer aqui uma relação da cegueira, não é, de física, como uma parábola da cegueira espiritual. Então vamos continuar aqui, só para entendermos de onde é que isto vai dar. Então Nosso Senhor pergunta, poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois em alguma cova? Enfim, são várias parábolas, basicamente são a parábola que nós acabamos de escutar do cego a guiar outro cego, que é obviamente uma impossibilidade. Depois temos o argueiro e a trave na vista de alguém, não é? Se uma pessoa procura orientar, aconselhar, enfim, fazer ver uma outra pessoa, tem de, sobretudo, ter uma vista clara sobre aquilo que está a falar. Não é? Então, se a pessoa tem uma trave na sua vista e o outro tem um argueiro, quer dizer, não adianta eu estar a dizer, olha, tu tens de tirar aquele argueiro da tua vista. Não é? Estás com uma pedrinha na tua vista e está-te a fazer ver mal. Não, a pessoa tem que tirar a trave. Não é? Aliás, com a trave, ela nem conseguiria ver bem o que está na vista do outro. Não é? Mas é que o que acontece é que na vida espiritual, na vida social, isto não é uma coisa tão clara, não é uma coisa tão evidente assim. Bom, mas já lá vamos. E depois também Nosso Senhor vai dar a última metáfora, que é a da árvore que tem de tirar o fruto. E, portanto, uma árvore boa só pode ser considerada boa se, de facto, tiver bom fruto. E isto também tem a ver muito com, lá está, com quem orienta. Né?
Porque, evidentemente, uma pessoa que não sabe orientar, que não sabe ver, né, que é cega, acaba por ter consequências dramáticas nas suas opiniões, nas suas ilações, enfim, nas suas preposições. Ou seja, tudo o que ela fizer poderá ter um grave, ou pelo menos um mau fruto. Porquê? Porque, de facto, a raiz onde ela está apoiada não é boa. E, portanto, as consequências, digamos, os frutos das suas atividades não serão também bons, não serão, enfim, razoáveis. Então, tudo isto, aliás, nosso depois ainda continua, uma coisa que estava-me a esquecer, que é o tesouro do coração. Ou seja, todo o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau da sua maldade tira o mal. Né? E Nosso Senhor irá dizer, pois a boca fala do que transborda do coração. Bom, são uma série de pontos aqui, muitos pontos que seriam interessantes abordar. Infelizmente não temos tempo para os ver a todos. Mas o que eu queria fazer ver à primeira vista é o seguinte. Nós temos aqui, nestas imagens da cegueira, dos frutos que se produz e do conselho, não é? Do homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, ou seja, aconselha bem, orienta bem, faz boas coisas, diz boas coisas, escreve boas coisas, fala o bem. Se isto é verdade assim, não é? Também é verdade o contrário. O homem mau fala coisas más, porque são as coisas más que ele tem dentro do seu coração. Aliás, Nosso Senhor irá dizer, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E se isto é verdade, uma frase de Nosso Senhor, digamos, é um dogma, quem me segue não anda nas trevas. Ou seja, quem segue as palavras de Nosso Senhor, quem diz Senhor, Senhor, como aliás eu mencionei há pouco, o versículo seguinte ao Evangelho de hoje, e segue as palavras de Nosso Senhor, constrói sobre a rocha. Ou seja, quem de facto segue Nosso Senhor, não só com palavras, mas por obras, não anda nas trevas e terá a luz da vida. Bom, se isto é verdade, a inversa também é verdade. E o que é a inversa disto? É que quem não me segue, anda nas trevas. E o não seguir aqui não significa que a pessoa não vá atrás de Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor diz, porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo. Então, quem vai atrás de Nosso Senhor diz Senhor, Senhor, Jesus, e não sei quanto, e não sei quê. Tá bom, mas depois não põe em prática as palavras de Nosso Senhor, anda nas trevas. Ou seja, não segue a Nosso Senhor. Mas eu sigo. Não segue. Porque se você anda nas trevas, não segue a Nosso Senhor. Mas eu digo Senhor, Senhor. Tá bom. Mas você está a construir sobre a areia. Agora, como é que uma pessoa entra numa situação dessas? Como é que uma pessoa fica cega? Eu já recordei aqui várias vezes uma situação estapafúrdia que eu ouvi há um tempo atrás, já foi há uns anos, de uma pessoa de igreja. Eu nem vou mencionar qual é o grau em que essa pessoa está, mas enfim, foi uma coisa estapafúrdia completamente, porque era este Evangelho. E hoje em dia, como se fala tanto de uma coisa que realmente é importante, que é a sinodalidade, caminhar em conjunto. Aliás, foi sempre o que aconteceu ao longo da história da Igreja, mas hoje em dia quase que se dogmatizou numa perspectiva única essa história da sinodalidade. Temos de caminhar e ainda que eu seja um indivíduo que saiba para onde é que devo ir e o outro não sabe para onde deve ir, eu tenho que caminhar com ele. Então ele, se me meter numa via em maus caminhos, eu, pelo menos caminhei com ele. Ora, isto é um absurdo, não é? Quer dizer, ele pega num automóvel e decide andar a 200 por hora e mas eu vou caminhar com ele, porque eu tenho temos de tirar aqui uma parceria de ideias e temos de conjugar aqui pensamento. É um disparate. Porque esta pessoa concreta, que já mencionei aqui várias vezes, dizia, eu vou fazer aqui um comentário, porque era um comentário do Evangelho, vou fazer um comentário do Evangelho que talvez não seja o que o autor, quer dizer, o autor devia ser, então, o próprio Nosso Senhor, né? Que é quem cria a parábola do cego. Mas pronto, é a minha visualização. Então, ele dizia que eu acho que quando o Nosso Senhor diz, ou quando o autor diz que os dois cegos podem cair numa cova, eu acho que o importante mesmo é os dois cegos caminharem. É nenhum fazer prevalecer uma ideia, não é? Ou uma opinião de que é superior e que pode orientar. Não, ninguém pode orientar ninguém. Nós caminhamos melhor juntos. Então, ainda que sejamos dois cegos, não é? E um não saiba por onde é que está a ir e o outro muito menos, o importante é que caminhemos juntos. Porque ainda que caiamos numa cova,
O importante é que caminhamos em sinodalidade. Quer dizer, isto é um absurdo. Isto é completamente absurdo. Ou seja, a pessoa que fez este comentário, eu posso, sem dúvida alguma, dizer que a pessoa cegou-se, está cega. Quer dizer, ela criou uma ideologia com uma palavra, com um termo, que hoje em dia está muito em voga, e ela criou uma ideologia, porque ela está-se a cegar a si mesma. E este tipo de cegueira, que infelizmente hoje em dia não é tão assim inusual, este tipo de cegueira pode ser chamada de catarata espiritual. O nosso fundador, em vários retiros que fizemos, e tirava esta ideia da catarata espiritual. A catarata corresponde, isto retirado de uma empresa que estuda, no caso, uma empresa aqui portuguesa, e que explica o que é então essa doença da catarata, doença ou seja, da vista. A catarata, diz, corresponde a uma opacificação do cristalino, em termos médicos, termos técnicos, ou seja, uma das estruturas do olho responsável pela focagem das imagens e, como o nome sugere, é transparente. Então esta parte transparente do olho fica opacificada, ou seja, fica opaca, e por isso perde aquela transparência, evidentemente. E, portanto, isto causa a diminuição da visão. Então, continua o texto deste texto técnico. Quando perde esta transparência, a luz passa com maior dificuldade e, como tal, a visão diminui. Então, isto é a catarata da vista. Ou seja, quando a pessoa tem cataratas, tal senhor ou tal senhor tem cataratas, vai perdendo a vista. Porquê? Porque esta parte do olho, que deveria ser transparente, deixou de ter essa transparência, ficou opaca e, portanto, a pessoa vai gradualmente perdendo a vista. É quase como uma película sobre o olho que a impede de ver. Ora, isto que acontece com a vista pode acontecer com a vista interior, a vista, digamos, espiritual. Ou seja, a pessoa, se não segue a Nosso Senhor, anda nas trevas. E não é só seguir, como disse há pouco, ou seja, é seguir com atos. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas entretanto eu não faço nada do que Ele diz. Não é? Eu apenas digo que Jesus é o meu mestre, é o meu Senhor, mas não ponho em prática. Isto vai fazer com que o olho interior se torne opaco. E depois a pessoa diz essas absurdidades. Uma outra, por exemplo, que ouvi há uns tempos atrás, que é uma coisa que de facto é de quase bradar aos céus. Uma pessoa, enfim, com quem conversei, dizia: olha, eu tenho uma filha já maior de idade e que queria agora, não está casada, queria viver com um namorado, e portanto eu fiquei assim um pouco entre a espada e a parede, mas tive de dizer para ela: minha filha, não podes fazer isso, porque isso é pecado, não sei quanto, Evidentemente que a filha, com os ares de modernidade, ficou muito abatida, e nem sei como é que a filha ficou abatida, porque a maior de idade até podia ter feito o que lhe desse na cabeça. Mas de qualquer forma o que aconteceu foi que a filha acatou, mas ficou amoada e já não falava da mesma forma com a mãe, etc. Criou-se ali um celeuma em casa muito grande. Bom, então aquela senhora de boa vontade, pensando: acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, foi então ter com um sacerdote e colocou esta questão. E o sacerdote, ela pensou, vai-me dar a razão, vai-me dar alguma orientação. Ora, o sacerdote infelizmente diz: mas onde é que você tem a sua cabeça? Onde é que você tem a sua cabeça? Nós não vivemos mais do antigamente. Nós estamos a viver em tempos modernos. Deixe a sua filha fazer a sua vida. Quer dizer, como é que é possível? Caríssimos irmãos, pergunto: como é que é possível? Estamos a falar de uma pessoa de autoridade, estamos a falar de uma pessoa responsável por aquilo que diz nestas áreas, porque é uma das principais razões de ser do sacerdócio, é dar orientação, é dar luz, é trazer, lá está, a luz de Nosso Senhor para orientar as vidas das pessoas no caminho do bem, no caminho da retidão. Como é que uma pessoa destas, uma pessoa que devia, de facto, ensinar, diz um disparate destes? A pessoa ficou ainda mais perplexa. A pessoa fica mais perplexa, porque não era isso que ela esperava ouvir. E aqui, no caso concreto, ela estava a prender-se ao quê? A um princípio. E um princípio correto, um princípio de retidão interior. Quer dizer, não se pode viver em pecado. Ora, como é que uma pessoa destas, no caso, a pessoa que orientou, o sacerdote, como é que uma pessoa destas vai
chegar a dar conselhos, enfim, estes maus conselhos, é porque de facto a pessoa, por algumas razões XYZ, acabou por se auto-cegar. Cegar gradualmente, porque evidentemente que isto não foi ensinado na formação que essa pessoa teve, no caso deste sacerdote, ou enquanto diácono, isto não foi ensinado por nenhum, pelo menos nenhum teólogo ou nenhum moralista de Truz, né, com pés e cabeça, vamos dizer assim. Não é possível. Não é possível agora dizer assim, nós agora temos de nos adaptar ao mundo moderno. Antigamente isto era pecado, mas agora não é mais. Porque toda a gente faz o mesmo. E nós então devemos acompanhar os ventos novos de mudança, os ventos novos de modernidade. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, é a igreja que tem de salgar o mundo ou o mundo tem de ir salgando a igreja? Mas salgando com tipo de sais que só fazem mal, né? Que só matam. Então nós temos, caríssimos irmãos, de ver quanto toda esta situação é trágica. Porquê? Porque se nós formos ver qual é o ser que anda mais nas trevas, né? Porque a pessoa se afasta de Nosso Senhor porque não pratica, cai nas trevas. Quem é que não praticou a vontade de Deus? Quem é que não praticou aquilo que Deus dizia? Assim, em grau máximo. Evidentemente que esse foi o príncipe das trevas. Lá está pelo próprio nome. Satanás, o demónio, príncipe das trevas, está nas trevas precisamente porque não seguiu a Nosso Senhor. E todos aqueles que, par e passo, vão se afastando dos ensinamentos de Nosso Senhor, afastando no sentido em que não os põem em prática, vão entrando nas trevas, e não é que vão transformar-se em Satanás, não é isso? Mas o príncipe do mal, o príncipe das trevas, terá muito mais capacidade de levar essas pessoas para outras práticas, colocando ideias, fixando ideias na cabeça, fixando impressões na cabeça, dentro do coração, que depois se vão traduzir, lá está, em maus conselhos. Não é? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Uma pessoa que gradualmente vai se cegando, porque vai encontrando subterfúgios, não é? Vai encontrando sofismas para justificar o seu mal, as suas opiniões, que não são as opiniões de Deus, vai colocando dentro do seu coração um tesouro, melhor, vai perdendo o seu tesouro e vai tendo ali uma escória qualquer que vai fazendo com que o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Mas com a ideia de bem, porque o homem não faz o mal pelo mal. Sempre há de justificar. Não, eu faço isto, eu digo isto, porque agora as coisas são assim, porque agora toda a gente vê deste modo, porque a pessoa tem de se sentir bem consigo mesmo. Não é? Então, vejam como tudo isto é muitíssimo perigoso, caríssimos irmãos. A primeira leitura, inclusivamente, do livro de Ben Sirá, nos fala sobre isso, nos fala sobre o crivo e as impurezas, acho que são os defeitos do homem. Todos nós temos impurezas no nosso coração, temos más tendências, nós temos de purificar o nosso coração com os ensinamentos do Nosso Senhor. E daí a importância de lermos, a importância de meditarmos, a importância de rezarmos, a importância de nos alimentarmos daquilo que é a palavra de Nosso Senhor. Porque lá está, o homem, a boca fala daquilo de que transborda o coração. Se a pessoa tem um coração cheio de coisas que não são as coisas de Deus, são filmes, são séries da Netflix, são tudo aquilo que ela vai ouvindo pelas televisões, que às vezes são contrassensos e contrassensos até do senso comum. Quer dizer, a pessoa acaba por perder muito essa noção do que é seguir a Nosso Senhor, do que é praticar o bem. E vai trocar o bem pelo mal, sem se dar conta. E por isso é que São Jerónimo, por exemplo, dizia: não te constituas mestre de ti mesmo. Ou seja, se a pessoa se torna juiz da sua própria causa, em vez de seguir os ensinamentos de Nosso Senhor, que é um fruto de um orgulho interior que está no coração de toda a gente, nós não somos concebidos purificados da mancha original, significa que se a pessoa não tiver esse cuidado, acaba mais cedo ou mais tarde por cair em situações por onde dará conselhos, orientará, conduzirá, procurará esclarecer, mas tudo de uma forma meramente humana, tudo de uma forma meramente passional, meramente subjetiva e muitas vezes contrária àquilo que são os mandamentos da lei de Deus, aquilo que é agradável a Deus. De maneira que hoje, caríssimos irmãos, queria deixar-vos com esta interpretação
destas parábolas e do quanto estas tão simples parábolas nos podem ajudar tanto na nossa vida a entender o que é a luz interior, né, que só existe se nós caminharmos na luz de Deus, na luz de Nosso Senhor. Vamos então pedir a Nossa Senhora que nos faça sempre caminhar sobre essa luz. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.